Esta palavra, né, fala que esse altar aqui, né, tem um fogo santo aqui nesse altar. Aleluia! Cada um que vem aqui já vem com fogo. Glória a Deus. Em si próprio, né? Cada um que vem aqui com aquele fogo ardente, com a sua palavra, né? Com o seu louvor, nesse altar aqui, pode ficar curado. Glória a Deus. Pode morrer aqui? Pode. Porque a palavra de Deus diz que para nós subirmos aqui, temos que estar um pouco perfeito, né? Quase perfeito, né? Porque esse lugar aqui é santo. Glória a Deus. Esse lugar aqui queima o fogo da glória de Deus. Aleluia! Não é para qualquer um que subir aqui, irmão. É verdade, Senhor. Talvez não seja para mim. Sou pequeno demais, sou falho demais. Talvez não seja para mim. Eu fico ali olhando, talvez seja para você subir aqui. Né? A gente vê o pastor Rogério, gosto de chamar ele assim, com tanta sabedoria, né? A gente se sente tão pequeno quando a gente sobe aqui. Porque ele tem um conhecimento enorme. E este lugar aqui, irmãos, é que nem tomar a Santa Ceia indevidamente. Né? Examine-se o homem a si mesmo, coma deste pão e beba deste cálice. É fácil nós examinar nós mesmos? Não é fácil, nossa. É muito difícil. Aleluia. Aí a gente fica pensando, vamos subir aquele dia para a glória. Aleluia. Temos fazendo o que o pastor Rogério ali falou. Temos trabalhando para o Senhor. Temos agradando a Ele. É verdade. E a gente se auto-examina e fica preocupadíssimo. Por quê? Poderíamos fazer mais? Claro que poderíamos. Mas cada afronta, né? Tu já não quer mais fazer. Pô, mas assim é assim a palavra. As pessoas não aceitam mais. Né? Então, essa história é a história, né? A história do fogo e da luz. Né? Se tu tem fogo, tem algo iluminando em ti. Tem luz. O fogo ele clareia. Né? Tem um fogo lá na escuridão. Tu vê, que nem o irmão já disse, nós somos uma luz acesa. E o que aconteceu com esse fogo? Que fogo foi esse? Há muito tempo, Deus falou com Arão, o sacerdote, que ele amava. Deus tinha um candelabro lindo, cheio de luz, com 7 lâmpadas brilhantes. E Deus disse com todo carinho, quando fores acender as luzes, começa de trás para frente. E vai devagarinho até a frente. Que a luz brilhe sempre na direção onde eu estou. Aleluia. Glória a Deus. Era a ordem do Senhor. Opa, querido. Deus sabia o caminho certo para a luz brilhar sem machucar ninguém. Glória a Deus. Mas fogo é perigoso, não é? Fogo usado da forma errada, ele queima. Mas usado da forma certa, ele cura, ele purifica. Glória a Deus. Santo é. Mas Deus avisou Arão: olha, Arão, fala com teus filhos, porque para acender os candelabros tem que ser dessa forma. Deus não fala conosco, faz assim. Mas é difícil demais assim. Mas de joelho é tão ruim. Deitado, orar deitado é melhor. Mas aí vieram os 2 filhos de Arão, Nadab e Abiú.
Dois moços que também amavam a Deus, assim como nós. Ou que eles sabem muito mais. Mas fizeram do jeito deles, sem perguntar com o que ele queria. Eles pegaram o fogo, começaram da frente para o fogo. Mas eles sabiam que era lá de trás. Né? É começar a igreja. Tu abre a porta lá atrás, ninguém vai entrar. Vai iluminar só lá atrás. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Usaram fogo que não era o que Deus tinha preparado. E de repente um fogo forte, santo, saiu da presença de Deus. Não era um fogo de raiva, irmãos. Não era um fogo de murmúrio. Mas era um fogo que só Deus tinha em suas mãos. Era tão puro, tão perfeito, como eles não estavam no caminho certo. Aquele fogo os consumiu. Ficou tudo silencioso. E Arão, o pai, ficou em silêncio no meio daquele coração partido. O fogo, irmãos, consumiu aqueles dois jovens. Por quê? Porque Deus tinha avisado. Olha, para acender esses candelabros, não pode estar embriagado, não pode beber vinho, não pode fazer assim, não pode fazer daquele jeito. E eles usaram este fogo da forma errada. E esse fogo acabou consumindo eles. Quantas vezes, né? A gente quer fazer as coisas, muitas das vezes é interpretado errado. Ah, mas não é assim. Não funciona assim. Tu orou, tu jejuou, fez alguma coisa para ser assim. Mas Deus quer perfeito. Deus quer perfeito. Porque Ele merece toda honra e toda glória. Porque nós não fomos comprados com ouro nem com prata, nós fomos comprados com o sangue dele lá na cruz. Glória a Deus, aleluia. Foi o sangue dele que pagou o nosso preço, o nosso valor. Ele quer perfeito. Não sabemos dar perfeito, sabemos dar o que sobra. E ele também não recebe. Deus não deixou Arão sozinho, que era o pai desses moços. Mesmo na dor, Deus continuou dizendo: eu sou o teu Deus. Eu estou aqui. Deus é assim comigo e com você. Ele não nos abandona na hora mais difícil. Tu pode não ver, mas tu pode sentir Ele ali te dizendo: não crê mais em mim, não acredita mais que estou aqui, pois eu estou aqui bem pertinho de ti. Aleluia, glória a Deus. Eu vendo essa história, irmãos, eu fico assim muito emocionada, porque eu consigo ver, eu custei muito entender essa história. Custei bastante, porque a Bíblia, irmãos, ela fala de uma forma diferente. E eu custei muito entender. E eu não acreditei quando eu vi que não era Arão que tinha acendido o candelabro, mas sim os filhos. Às vezes a gente não entende, né, os nossos filhos, né? Tu ensina, tu fala, mas eles são capazes de chamar nós, né, de coroa, de alguma coisa. Meu filho me chama eu de coroa. Ele chega para mim quando ele está bravo comigo, ele diz: e daí, coroa?
E eu já sei, eu disse, para cada rei tem uma coroa, eu disse para ele. E aí ele fica meio assim. Mas né? Para cada rei tem uma coroa, né? Eles carregam na cabeça, né? Então eu respondo assim, né? E ele, né? Termina o assunto. Aí a gente quer que eles sejam abençoados, né? Qual pai que não quer que os nossos filhos sejam abençoados? Imagina Arão, quando viu aquele fogo consumindo os seus 2 filhos. Tremendo, né? Mas Deus continuou dizendo, eu sou o teu Deus. Eu estou aqui. E aquele mesmo fogo que queimou quando usava do jeito errado. Aleluia. Qualquer fogo, irmãos, usado da forma errada, ele queima. Quando usado do jeito de Deus, era o fogo que aquecia, que aceitava, que levava as orações do povo até o céu. Era o mesmo fogo, só depende de como a gente chega perto dele. Coloca lenha no fogão, tem um lugar de colocar lenha. Tem um lugar de se aquecer, não pode chegar muito perto, ele tem uma certa distância. Assim é nós de Deus. Nós temos uma certa aproximação de Deus, depende de nós. E Deus não quer nós queimar, irmãos. Ele quer nós aquecer como esse fogo do seu lado, que te dá calor, sem te fazer mal, porque você sabe chegar perto de Deus da maneira correta. E é assim que nós devemos cada dia. Porque nós queremos um dia ver a glória de Deus. Aleluia. Nós queremos fazer parte desse brilho que é a glória de Deus. Quem não vai querer fazer parte da glória de Deus, irmãos? Então, temos uma distância. Nós, muitas das vezes, e o mundo. Do mundo, a realidade é ficar bem longe. Daquilo que não presta, a realidade é manter distância. Mas daquilo, irmãos, que é bom, nunca deixarmos de se aproximar cada vez mais. E o mais lindo de tudo, Deus nunca para de nós amar, mesmo que erramos, né? Mesmo quando erramos, o amor dele é o maior que qualquer erro. Ele só fica esperando bem pertinho, dizendo, vem pelo caminho certo. Vem que eu te aqueço. Quantas vezes a gente ora, né, e diz para Deus, aquece essas pessoas que vivem na rua, Senhor. Alimenta, Jesus. Muitas pessoas que a gente não vê. Muitas pessoas que a gente não sabe. Vivem nas marquises. E Deus, maravilhoso, está sempre, irmãos, cuidando daquelas pessoas que a gente ora, que a gente pede para Deus cuidar. A gente fica preocupado muitas vezes com pessoas que custam dar notícia. E a gente fica sabendo que está bem, alegra, aquece nosso coração, né? Aquece. E essa história também, né? Quando Daniel orava, irmãos, ele foi colocado ali numa cova dos leões, né? E aquele certo rei, os leões não consumiram Daniel. E ele pegou Daniel para amigo. Ele
Ele sabia que ele tinha cometido um erro porque ele sentiu a tristeza no coração dele. Daniel dentro da cova dos leões, ele sentiu uma tristeza muito grande. Só que Daniel tinha 3 amigos, irmãos. Aí aquele rei, irmãos, mandou fazer uma estátua dourada, grandona, e disse: quando tocar a música, todos devem se ajoelhar e adorar. Mas os 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, Daniel, irmãos, estava na plateia. E os 3 amigos confiavam muito nesse Deus poderoso. E eles combinaram: não vamos se prostrar para essa estátua. Não vamos se prostrar, porque o nosso Deus é o nosso Deus Todo-Poderoso. E ali, Daniel estava na plateia e viu aquilo. E o rei se enfureceu, irmãos, e mandou aquecer aquela fornalha 7 vezes mais. E amarrou, irmãos, Sadraque, Mesaque e Abednego na frente de Daniel, que não pôde fazer nada, que tinha saído da cova dos leões. E jogaram eles na fornalha. Diz que aqueles homens que jogaram Daniel na fornalha, o Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, eles morreram só com o calor daquela fornalha. Olha como o fogo é perigoso, irmãos. E ali, irmãos, diz que queimou aqueles barbantes que eles amarraram, jogaram amarrado, irmãos. Aí queimou aqueles barbantes, aquelas coisas, e quando o rei olhou lá para dentro, ele gritou: não jogamos 3 homens amarrados no fogo, mas eu vejo 4 homens livres andando para lá e para cá, e o 4 parecia ser como filho de Deus. E Daniel se alegrou com seu Deus. Daniel se lembrou que Jesus disse para ele, que o seu Deus disse para ele: Daniel, se estiver com sono, pode dormir, aí tem travesseiro, deita em cima do leão. Esse é o nosso Deus, irmãos. Está com sono, deita em cima do leão, aí tem travesseiro. E Daniel se alegrou. Para aquela festa, irmãos, veio doutores. Deus mandou vir todo mundo para aquela festa. Mandaram chamar pessoas do outro lado da província para aquela festa. E o fogo não queimou um fio de cabelo de Sadraque, Mesaque e Abednego. Que o fogo só queimou as ataduras que o prendiam. Porque o fogo de Deus, quando Deus quer, Ele só queima o pecado, irmãos. Ele só queima o ódio, Ele só queima a raiva, mas Ele não queima o pecador. Porque Deus ama o pecador, mas odeia o pecado, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Imagina, não queimou um fio de cabelo, só as cordas. Mas o coração deles ficaram inteiro para Deus. Inteiro para adorar a Deus, irmãos. Glória a Deus. Que maravilhoso isso, né? O fogo não teve poder sobre eles, porque estavam no caminho de Deus, com o coração obediente. O fogo só queima as amarras, não os amigos de Daniel. E Daniel ali vendo tudo aquilo. E quietinho. De repente Daniel comentou pro rei: não põe eles lá, porque são meus amigos. Acabei de sair da cova dos leões,
E agora meus amigos na fornalha. Glória a Deus. Deus, irmãos, quando nós oramos, Ele não cuida só de nós, não. Mas Ele cuida daqueles que nós oramos também, irmãos. Não deixe de orar, não deixe de aquecer os seus corações, buscando o poder de Deus. O mesmo fogo, irmãos. Nadab e Abiú fizeram do jeito deles. O mesmo fogo consumiu eles. Da onde? Da presença de Deus. O mesmo fogo consumiu eles, irmãos. Os 3 amigos confiaram em Deus e o fogo não fez mal nenhum. Só queimou as cordas. Está lá em Daniel 3, quem quiser ver. Só queimou as cordas, irmãos, que amarravam eles. Deus, irmãos, cuida de cada um de nós de uma maneira especial. Glória a Deus. De uma maneira que só Ele sabe. Como fazer. O fogo de Deus nunca muda, irmãos. O que muda é o nosso coração, a nossa maneira de pensar, a nossa forma de fazer as coisas. Ah, mas desse jeito é mais fácil. Aleluia! Desce do céu. Estou com você. Quando queima as cordas e não a gente, confirma, desce do céu e diz: eu estou com você. O Senhor falando com eles que estava ali. Quando a gente faz do nosso próprio jeito, sem olhar para Ele, o mesmo fogo se torna perigoso, porque não fomos feitos para andar sozinho, perto da sua santidade. Mas isso não é raiva de Deus, é proteção de Deus. Você diz: fica pertinho de mim, para você não se machucar. Quando ficamos perto de Deus, nós não se machucamos, irmão. Quando nós ficamos perto do Mestre, Ele cuida de nós, irmãos. O fogo estará sempre aceso no altar. O que Deus falou para Elias? Deus falou com Moisés e deu uma ordem para Elias. Lá, quando Deus foi aquela guerra lá com aquele rei, lá com a Jezabel, rei Acabe, o que aconteceu? Mandou jogar, preparou lá o altar, orou, não veio Deus de Baal, não veio nada. Elias olhou, confiava no Senhor. Ele confiava que ele ia orar e o fogo ia descer. E mandou jogar até uns baldes de água. Ó, pode jogar água aí também, que não vai ter problema. E ele orou e disse que o fogo lambeu até a água. Glória a Deus. Esse é o nosso Deus, irmão. Nós temos que orar e confiar, entregar nas mãos do Senhor, porque é Ele que está em nós. O que está em nós é mais forte que aquele que se levanta contra nós. Aleluia. Quantas vezes olhamos para uma situação e a primeira coisa é se apavorar, é cair. E quando caímos, irmãos, a gente cai aos pés de Jesus. E ali tu aprende a olhar para cima, porque só de lá que vem o nosso socorro.
é só de lá. Muitas vezes temos tanta coisa, irmãos, e ainda se entristecemos, choremos. Esses dias eu estava numa situação aí, eu estava bem chateada, bem triste, né? Estava orando, fiquei chateada. Eu ganhei uma família aí para Jesus lá em Santo Antônio, e eu sempre estou conversando com a minha amiga. E o Marcelinho, ele é deficiente, aquele menino, mas eu amo aquele menino. Ele, para mim, ele está na glória, foi morar na glória com Jesus. E eu ganhei a irmã Cleusa numa fila, irmãos. Numa fila de... Fui pegar um remédio lá numa fila de uma farmácia e ela estava ali. E ela vinha lá de Santo Antônio da Patrulha pegar para a mãezinha dela, que a mãezinha dela morava ali na Salomé. E nisso eu conheci ela, eu comecei a evangelizar ela, e ela começou a ir na igreja. E ela começou a levar o filhinho dela, o Marcelinho. E o Marcelinho, um dia, ele disse para mim assim: Lisete, eu via falar de Jesus, mas hoje eu conheço Jesus, eu falo com ele. E ele falou isso pro irmão dele, que não sabe, não tem aquela coisa de Deus. E o irmão dele debochou ainda dele. E ele disse: tu não sabe que hoje eu não conheço Jesus, hoje eu converso com Jesus. Antes eu via falar dele. E o Marcelinho deu um infarto, e ele foi parar no hospital de cardiologia. E ele começou a piorar, e eu fiquei muito triste. Eu disse: Senhor, não temos motivo para chorar. Eu sei que tu sabe o que faz com a vida dele. Eu sei, Jesus. E eu falei: Senhor, a gente não quer perder ele, porque ele é o companheirinho da irmã Cleusa. E ele, meia-noite, ele partiu com o Senhor. E eu ia orar por ele meia-noite. E veio aquela voz, disse para mim: não, eu estou cuidando dele. E eu comecei a chorar, irmãos. Daí eu disse assim: eu não tenho motivo para chorar. Eu não está me faltando nada, não tenho motivo. E eu fiquei muito triste, irmãos. E eu sei que ele está na glória com o Senhor. E ele é uma alminha que eu ganhei a mãezinha dele. E a mãezinha dele levou ele para a igreja. Ele se batizou e tudo, aceitou. E eu fiquei... Eu disse: eu não tenho motivo para chorar, porque ele está com o Senhor. E o Senhor falou para mim: eu só quero os perfeitos, e ele é perfeito. E eu continuei ainda chorando. Eu disse: obrigado, Senhor, porque é verdade, o Senhor só quer os perfeitos, irmãos. Se nós fosse perfeitos, nós não estávamos mais aqui. Vou dizer para os irmãos: aquele que se aperfeiçoar mais e mais com o Senhor, tu pode saber que o lugar está garantido e tu vai ir embora desse mundo. Glória a Deus. E tu não vai ver essas coisas aí que estão... As pessoas todo dia estão avisando: olha o terremoto, olha a guerra, olha não sei o quê. Está nas mãos do Senhor, irmãos. Bateu as trombetas, se tu estiver salvo, tu vai ouvir. E por que nós estamos aqui hoje? Estamos querendo esse fogo, essa luz, para que ele nos veja. Ontem não foi pregado aqui as 10 virgens? Elas eram parecidas uma com a outra. Elas eram tudo salvas para umas para as outras. Só que na hora que o noivo veio, aí veio o problema, né? Elas não tinham o azeite que faz o fogo. Aleluia. E elas ficaram. E o noivo não as conhecia. Porque no escuro a gente não sabe quem é quem, né? Não é? Então essas são minhas palavras. Glória a Deus. Aleluia. Espero, né? Que eu sei que não é para os irmãos, é para mim também. Eu também tenho cada dia que
passar. Eu tenho que cada dia me aperfeiçoar mais, porque os irmãos não vão me levar para o céu. É eu que vou ter que agranjar este lugar para mim morar. Aleluia. Porque o céu, irmãos, ele é tomado por esforço. Não é eu lá, né, numa boa, e Jesus aparece, Jesus, estou aqui. Não vai ser assim. O Espírito Santo, irmãos, vai ligar nós com o Senhor. Se nós estivermos vivos, ganharemos um corpo de glória com o Senhor, né? E se nós estivermos mortos, ressuscitaremos e ganhamos um corpo de glória com o Senhor, né? E seremos santo para sempre, né? Amém? São essas palavras que o Senhor me deu. E agradeço a cada um de vocês que me ouviu.